Minha amada e querida e abençoada pastora, vamos à mensagem de hoje? Por favor, no telão. Tem como tema a mensagem: a prosperidade em minha vida é bênção de Deus, a parte 2. Diga isso: a prosperidade em minha vida é bênção de Deus. Nós aprendemos que a verdadeira prosperidade é bênção de Deus. E para se alcançar esta prosperidade, há só um caminho. Por que, pastor, há outras prosperidades que não são bênção de Deus? Sim. Há muitos caminhos que levam à prosperidade de modo perverso, de modo indigno, e que não é bênção de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz para não olharmos o caminho do ímpio, porque o ímpio enriquece de forma ilícita. O ímpio alcança a prosperidade, não esta prosperidade, mas ele alcança uma certa prosperidade que não tem a aprovação de Deus. E nós estamos aqui para enriquecer, para receber a prosperidade que vem das mãos de Deus. Amém? E estamos aqui aprendendo como alcançá-la, como desfrutar disso e como viver esta prosperidade. Amém? Diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Lembrarás do Senhor teu Deus. Aqui, amados, nós somos uma igreja que não nos esquecemos de Deus, porque nós sabemos que é Ele quem nos dá força para tudo, não só para adquirirmos riquezas. Mas se a palavra diz que Ele é quem nos dá força para adquirir riquezas, então nós vamos adquirir riquezas. Se a palavra de Deus diz que o que confirma a aliança de Deus conosco são riquezas, porque está escrito para confirmar a sua aliança, então nós vamos prosperar, sim. Nós vamos enriquecer, sim. Nós vamos adquirir riquezas, sim, em nome e para a honra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É a Ele que nós oramos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de toda a riqueza, Deus de toda a glória, Deus que é dono do ouro e da prata, Deus que é o proprietário de nossas vidas, Deus que é o nosso Kyrios, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso ajudador, o Deus que nos dá força para adquirirmos riquezas, o Deus que confirma a sua aliança, que fez ao nosso pai Abraão, que fez a Isaac, que fez a Jacó, e que chega à nossa vida por intermédio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Esta promessa chega à nossa vida e nós recebemos com ações de graça, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver isso. Queremos, Senhor, adquirir estas riquezas, sim, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, para que todos vejam e saibam que aqui há um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que ama a prosperidade dos seus servos, um Deus que tem prazer na prosperidade dos seus servos, aqueles que andam e vivem honestamente nesta terra, que vivem e andam de modo digno nesta terra, que temem a Deus, que não aceitam
o ilícito, que não aceitam o suborno, que não aceitam a corrupção, que não aceita negociar a sua índole, que não aceita negociar aquilo que é reto, aquilo que o Senhor nos ensina. Portanto, ó Deus, eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui como teus filhos e teus servos, para fazer a tua vontade e para adquirirmos riquezas em teu nome, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, nos ensine a viver com estas riquezas, nos ensine a administrar estas riquezas. Coloque em nós, Senhor, o teu querer, a tua vontade, porque nós sabemos que tudo é teu, nada é nosso, e nós estamos aqui como administradores de tudo que é teu. Estamos aqui para administrar tudo que o Senhor confia às nossas mãos. Por isso, Pai, desde já, desde agora, que aprendamos com o teu Espírito como administrar o que é teu. Porque quando somos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos coloca, diz a tua palavra. E nós queremos, Senhor, nos manter fiéis à tua palavra, nos manter fiéis em tudo que o Senhor confia às nossas vidas. Por isso, eu recebo com ações de graças a multiplicação em nossas vidas. Eu recebo com ações de graças o aumento financeiro e material em nossas vidas. Eu recebo, ó Deus, a riqueza para esta igreja. Eu recebo a prosperidade para esta igreja, porque o nosso Deus é um Deus rico, não é um Deus pobre. Nós não servimos aqui um Jesus pobre, nós servimos um Jesus rico, que é dono de tudo, é um Deus de glória e de poder. E assim eu declaro, assim eu oro junto com os teus filhos, Pai, que creem na tua palavra e recebem por fé a manifestação da tua soberania, em nome de Jesus. Amém. E todos que oraram comigo crendo, digam amém. Glória a Deus. Glórias e glórias a Jesus. A Jesus toda a glória. Amém. Amém e amém. Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha amada e querida esposa e pastora Daniele, meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus, povo escolhido, santos preciosos do Pai, amados de Deus, pedras vivas, o bom perfume de Cristo, raça eleita, reino de sacerdotes, nação santa, famílias benditas, homens e mulheres salvos e salvos para sempre. A palavra de Deus, igreja, é a verdade absoluta para todas as coisas. Não há na palavra sombra de dúvida. Amém? Não há. A palavra de Deus ela é reta. A Bíblia ela se explica. A Bíblia não traz confusão. A Bíblia não diz uma coisa e depois contradiz ela mesma. Pelo contrário, a Bíblia ela se explica. Tanto para a vida do homem como para a vida da mulher, para todas as áreas, a palavra tem uma instrução. A Bíblia tem a instrução certa para aquilo que nós precisamos. E em tudo, a palavra se cumpre. Queira ou não queira o homem aqui nesta terra. As pessoas podem até ignorar a palavra. As pessoas podem não aceitar a palavra. Mas a palavra se cumpre na vida de todos, sem exceção. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Em Jeremias 1, 11 e 12, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias?
Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Lembra? A vara de amendoeira que Deus aqui nos ensinou, nos explicou. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então nós servimos um Deus, amados, que não brinca com a sua palavra. Nós temos um Deus que é sério. É um Deus que não faz vistas grossas, não é um Deus que hoje fala uma coisa e amanhã fala outra. Pelo contrário, nós entendemos que quando se ouve a palavra de Deus, nós devemos obedecê-la. Amém? Por que isso? Porque quando eu ouço a palavra de Deus e obedeço, as bênçãos de Deus me alcançam. O segredo da bênção de Deus é isso: ouvir e obedecer. Então, as bênçãos chegam até mim. Naturalmente, eu não preciso fazer nada, amados. Eu não preciso fazer nada. Buscar a Deus em oração, todos nós devemos buscar, porque é instrução bíblica. Nós temos que ter intimidade com Deus em oração. Mas, amado, quando eu estou ouvindo e obedecendo a palavra, eu não tenho que ficar, Senhor, Senhor, Senhor. Não tenho. A bênção acontece naturalmente. Em Deuteronômio 28:2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí depois vem a lista. Então olha, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Está entendendo isso? O que é se ouvires a voz? Eu estou ouvindo, e agora? Agora eu vivo do jeito que eu quero. Não vai vir nada. Eu tenho que ouvir aquilo que eu ouço, eu tenho que obedecer. Eu tenho que alinhar, eu preciso mudar, eu preciso aceitar. Por quê, pastor? Porque quando não se obedece, igreja, a palavra do Senhor, as bênçãos não acontecem. Não há o que mude isso. Não há o que mude, não há o que faça Deus mudar em relação a isso. Porque quando o Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo, Ele está dizendo bem claro a todos nós, olha, a minha palavra é esta, eu tenho isso, e é desta forma. Eu tenho regras, eu tenho primícias, eu tenho instruções, e isso é para ser obedecido. E isso que eu estou dizendo aqui agora é algo que pouca gente fala. Pouca gente, amados, é quase zero o número de pregadores que falam isso que eu estou falando aqui e que mostram na palavra isso que eu estou falando. Porque quando eu não obedeço a palavra de Deus, as bênçãos não acontecem e o que acontece é destruição, dor e sofrimento. Deuteronômio 28, 15 e 20. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Pastor, está na Bíblia. Está na Bíblia. E ninguém fala disso. Está na Bíblia e ninguém quer falar disso. E as pessoas querem só falar de bênção. Não é? As pessoas querem ouvir bênção.
Tanto que quando, né, quantas experiências nós já tivemos aqui, amados, de pessoas que não aguentaram a verdade. Pessoas que não suportaram. Chegou num ponto e sumiram daqui. Viraram as costas e foram embora. Porque a verdade de Cristo é a verdade de Cristo. Mas, pastor, tudo isso é Antigo Testamento. Pode ser que alguém diga isso aí fora. Olha, amados. O que caiu, o que nós não temos compromisso aqui é com a lei de Moisés. E eu não estou aqui pregando lei de Moisés. Eu estou aqui pregando temor, obediência, reverência e respeito a Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é a mesma. E o Deus é o mesmo. Então não mudou. Então, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Mas Deus é Deus que tem prazer em amaldiçoar? Não, Ele não tem prazer em maldição. Só que Ele é o Deus que vela para cumprir a sua palavra. Então, se está escrito, eu tenho que conhecer o que está escrito e decidir o que eu vou fazer com isso. Então eu venho para o culto, eu venho para ouvir o sermão, eu tenho que ouvir o sermão, entender o sermão e decidir o que eu vou fazer. Por quê? É a minha escolha. Eu estou aqui em busca da prosperidade que vem das mãos de Deus. E para isso tem regras. Para isso tem princípios. Então eu decido. Eu decido. Versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Olha que coisa triste. Até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Hoje, muitas pessoas abandonaram Deus? Nos dias atuais, sim ou não? Sim. As pessoas, amados, elas preferem o diabo. Desculpe aqui a sinceridade do pregador. Tanto que as pessoas não querem um culto assim, de conhecimento. As pessoas não querem sentar, ouvir, digerir, pensar a respeito, entender aquilo para se viver aquilo que está ouvindo. As pessoas querem um culto mastigado, desculpa, mas um culto meia boca, com atrações, né? Com emoções carnais, com agitações, ir embora para suas casas e dizer: que culto! Que culto! Que culto? Eu não entendo. Hoje, graças a Deus, eu não entendo isso. Uma pessoa que vai num culto onde tem um movimento, um barulho, uma agitação. Talvez lá uma pessoa do mundo gospel, famosa. E aí a pessoa vai para casa e diz: que culto. Mas todo dia, eu saio daqui com a minha esposa, aí a gente entra no carro e a gente diz: que culto. Que culto. Que mensagem. Que revelação. Todo dia. Porque a gente vem com o coração aberto para a palavra de Deus. E isso é porque a palavra já chegou para mim dias antes. Esta aqui
Chegou ontem, chegou já um dia antes para o meu coração, eu já recebi essa palavra, já digeri ela no meu espírito. A pastora já passou por ela para preparar aqui os versículos no telão. E aí a gente chega aqui, amados, e a gente se delicia com essa palavra. A gente sabe, é muito bom, é muito gostoso. Por quê? Essa palavra não tem preço. Por isso que ela é de graça, porque se fosse cobrada, não tem dinheiro que pague. Se fosse cobrada uma palavra dessa, nós não teríamos condição de pagar. Então as pessoas hoje elas preferem o diabo. Se algo ruim está acontecendo, elas dizem que é o diabo. Mas na verdade, são as pessoas, são as nações que deram as costas para Deus, que abandonaram a Deus, não querem saber de Deus, não querem a sua palavra, e por isso recebem a destruição em suas vidas. E isso, inclusive, claro, no meio evangélico. Então as pessoas, amados, elas preferem acreditar em acidentes de percurso, as pessoas preferem acreditar em desastres naturais, em acasos, e ficarem procurando culpados em tudo, do que reconhecer a soberania de Deus. Do que reconhecer que é a mão do Todo-Poderoso quem faz todas as coisas dessa terra. Olha, amados, Deus é bom. E Ele é o autor de toda boa dádiva. Porém, a ausência de Deus gera maldição. A ausência do temor a Deus gera sofrimento e gera desgraça. Deuteronômio 28:15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí, a partir do versículo 16, está a lista de todas as maldições. Depois, se você quiser ler, você pode ler. Mas eu não trouxe aqui porque não é necessário aqui. É necessário entendermos a verdade da Bíblia, a verdade de Deus para a vida do homem e da mulher. Deus deu ordens para o seu povo. Os princípios de Deus são ordens, não são sugestões. São ordens. Então, quem faz parte do povo de Deus? Quem faz parte do povo de Deus? Glória a Deus. Todos nós. Deve entender a necessidade de dar ouvidos a Deus. Por quê? Não dar ouvidos a Deus leva à destruição. É simples, amados. Sabe, a matemática é simples, é muito fácil. É 1 mais 1, 2 mais 2. Não tem, não é complicado, não tem complicação. Então, para todas as áreas da nossa vida, Deus tem ordens. E quem não quer viver o mal nas suas vidas, então dá ouvidos a Deus. Versículo 13 de Deuteronômio 28 diz: o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima, e não debaixo. Se, ao se. Ao se. Ao se. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aí a pergunta que não quer calar. Por que, amados, o povo de Deus, desculpe aqui mais uma vez a sinceridade, é porque assim sim, não, e eu sou bem isso, porque a maioria do povo de Deus hoje vive por cauda e não por cabeça. Não é verdade?
Não é isso, amados. Porque assim, amados, eu amo com o amor de Cristo as ovelhas do Senhor. Independente se é da graça, se é da lei, se é do catolicismo. A pessoa que confessa a Cristo, eu amo. E aí você observa a vida da pessoa. Você diz, peraí, está errado. Está fora daquilo que Deus tem para o seu povo. Por quê? O Senhor te porá por cabeça. E aí você olha a vida do irmão, é cauda. É cauda. Não está por cabeça, não está vivendo por cabeça, não está por cima, só está por baixo. Então, aí eu pergunto, está obedecendo, será? Porque Deus mente. Deus pode mentir. Então, amados, algo eu vou dizer aqui. Um crente que está obedecendo a Deus não tem como andar por cauda. Um crente que está obedecendo a Deus não tem como ele andar por cauda. Ele vai passar sim por provações com o Senhor, porque a nossa fé tem que ser provada. Mas não vai viver por cauda. Não vai, ter uma vida por cauda. Pode ter momentos da sua vida em que Deus vai permitir circunstâncias e situações para provar a sua fé. Mas ter uma vida por baixo, não. Não e não. Então, amados, nós somos maduros e adultos na fé para entender isso. E cuidar da nossa vida com Deus. Porque eu não posso permitir uma vida de baixo. Porque o Senhor me porá por cabeça. Estão entendendo isso? Está claro isso? E por isso, amados, que muito crente não aceita a graça de Deus. Exatamente por isso. Sabe por quê, irmão Ricardo? O que o pastor tem a ver com a minha vida? Eu vivo do jeito que eu quero. Do jeito que está para mim, está bom. Por baixo. Pobre. Miserável. Sempre às margens. Nunca dentro da bênção. Nunca por cabeça. Sempre por cauda. E aí chega um ponto que a pessoa se incomoda. E bate asa, voa. Jesus tem o melhor para mim e para você. E eu estou aqui, amados, para confrontar, sim, a minha própria vida e a sua, pela palavra do Senhor. Porque a palavra corta para os dois lados. Eu nunca disse aqui que eu estava pregando só para a igreja. Ou alguma vez eu disse isso? Eu sempre preguei para mim e para a igreja. E por isso eu estou aqui pedindo ao Senhor para que Ele me leve à perfeição, para que eu viva esse cabeça todos os dias da minha vida. Eu não aceito viver por baixo. Se a igreja pensa que uma situação contrária vem e eu me calo, aceito? Não. Senhor, o que é? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo disso? O que o Senhor tem com isso? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer que eu acerte aqui? Estou aberto para ouvir, Senhor. Por quê? Eu sirvo um Deus que tem para o seu povo a prosperidade. E isso, amados, já entrou no meu espírito de tal maneira que nada muda isso. Nada muda isso. Nós não estamos aqui mendigando bênçãos. Nós não somos uma igreja pedinte. Não somos uma igreja mendiga. Para a glória do Senhor, somos uma igreja próspera, somos uma igreja rica, somos uma igreja de ricos em Cristo Jesus.
Se as pessoas dizem, ela é igreja de rico, é sim. Eu não, jamais vou falar, não é igreja de rico. Não, é sim. Porque eu e você somos ricos com a palavra que nós temos aqui, amado. Nós temos o maior tesouro desse mundo. Nós somos portadores do maior tesouro, que é a graça de Jesus Cristo. Então, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, vai andar por cabeça e não cauda. Muitas pessoas estão aí com a Bíblia na mão e vivendo por cauda. E estão gostando de viver por cauda. É isso que me deixa, sabe, pasmo. Acham que estão corretas. Acham que estão certas. Mas a verdade é que estão andando por cauda porque não dão ouvidos à palavra de Deus. As pessoas que não recebem a palavra de Deus vivem a destruição do mal. Casamento é destruído, os filhos com uma série de problemas, famílias inteiras destruídas, infelizes, vidas destruídas pelo álcool e outras drogas. Estou falando alguma mentira? E por quê? Tudo isso? Porque são pessoas que viraram as costas para Deus. São pessoas que não querem saber de Deus. E o lamentável são aqueles que já receberam a palavra, já receberam Cristo, que já são selados com o Espírito Santo, e vão às igrejas e também vivem a destruição. Então, amados, de duas uma. Ou não estão recebendo a instrução como deveriam receber, ou estão recebendo a instrução, se é uma igreja séria, e não estão se abrindo para aquilo que estão ouvindo, estão recebendo. Não querem obedecer para terem uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Então, eu e você estamos no melhor lugar. Graças a Deus. Jesus nos concedeu o melhor. Jesus te concedeu o melhor. Sabe, amado, eu acredito, né, que você entende isso, que você valoriza isso. Eu penso isso e quero continuar pensando isso. Porque eu valorizo o que Deus nos deu. Só a começar pela luta que foi na minha vida para eu chegar aqui junto com você hoje. Foi uma luta muito grande, foi algo de valor. Amém? Eu romper com o legalismo, romper com as ordenanças da carne para começar a pregar a graça. Então foi algo muito valioso já no meu rompimento, na minha conversão para a graça. Então o Senhor está aqui nos ensinando a viver a prosperidade. O Senhor está nos ensinando como lidar com o dinheiro, que não é nosso, mas que Ele coloca nas nossas mãos, fazendo com que nós vivamos bem com o dinheiro e não vivamos para o dinheiro. Então, nós temos aprendido aqui a respeito do espírito de Mamon, o espírito das riquezas e da cobiça. E o Senhor está nos mostrando que Ele tem para todo o seu povo a prosperidade. E também está alertando como nós devemos viver em relação a esta prosperidade. Tudo que está em nosso domínio não é nosso. Amém? Não é nosso, é de Deus. A nossa vida é de Deus. Pertence ao Senhor. E por isso nós devemos cuidar como bons administradores, como servos bons e fiéis. Tudo que Ele confia em nossa vida, para que em tudo nós venhamos agradar ao Senhor. Amém? Deuteronômio 8:1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra
que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, tem que cuidar de cumprir os ensinamentos. 28, versículo 1 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, meus amados, nós, o povo da graça de Deus, entendemos que o Senhor não muda, que Ele é o mesmo, será para sempre. Nós conhecemos os mandamentos que devem ser obedecidos, amém? Você tem ouvido aqui aquilo que são é a lei da graça de Deus? Então, as ordenanças da carne, as obras da lei, tudo isso, Cristo pôs fim na cruz do Calvário, mas os princípios bíblicos para se viver a aliança com Deus, isso nada mudou. Então, a fonte dos nossos recursos é Deus. A fonte dos nossos recursos não é o governo, não são os nossos familiares, não são nossos amigos, é Deus. 3 de João 1:2 diz: amado, acima de tudo, olha, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que tremendo isso, igreja. Eu entender que a vontade de Deus para a minha vida, agora que a minha alma já é próspera, é a prosperidade e a saúde. Tem noção? E as igrejas estão aí, não, porque eu estou aqui buscando minha salvação. Estou aqui buscando minha salvação para não ir para o inferno. Amado, o Novo Testamento fala muito mais de riqueza e prosperidade do que de própria salvação. As pessoas querem inverter tudo, querem falar mais do que aquilo que Jesus falou. As 38 parábolas que o Senhor utilizou para falar com o povo que o seguia, 16 foi de vida financeira e vida material. Quase 50% foi a respeito de dinheiro. Então, Deus está dizendo, olha, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Por quê? Prosperidade e saúde. Para que você goze do bem dessa prosperidade. Para que você desfrute feliz, em paz, com tranquilidade, não correndo atrás de médicos, não correndo atrás de remédios, não, de jeito nenhum, para você desfrutar em paz. Então, faço votos, assim eu faço votos para a tua vida. Amém? Acima de tudo, que você prospere e tenha a saúde perfeita para desfrutar desta prosperidade. Amém? Amém? Eu recebo. Em nome de Jesus. Olha o que o Salmo 35, versículo 27 diz. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que não quer a prosperidade do seu servo. Ah, não? Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus quer que o seu povo adquira riquezas. Deus quer que o seu povo seja próspero. Amém? Deuteronômio 8:18, novamente. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, e sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê.
Nós somos um povo escolhido por Deus para ouvir a sua voz. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Que você foi escolhido por Deus para ouvir os ensinamentos dele. Amém? E quando eu entendo isso, então eu tenho um dever para com Deus, que é obedecer. É o meu dever obedecer. E então, consequentemente, adquirir riquezas. Quem é contra isso é contra esta verdade bíblica, é contra a aliança de Deus. Quem tem um pensamento diferente disso, pensa contra Deus. A aliança de Deus conosco, ela é confirmada por riqueza. Amados, isso é para separar o espírito da carne de tal maneira. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que divide o espírito da alma e ela serve para ver o intento do coração do homem, os nossos pensamentos. Mas isso aqui, nesta noite, é para dividir, é para separar. Porque é alimento sólido. A aliança de Deus conosco é confirmada por riqueza. Pela prosperidade financeira, sim. E aquele que fala o contrário, que vai contra isso, não é a favor da aliança de Deus. Em 1 de Crônicas 29, versículo 12, diz: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Aleluia! Você quer aplaudir a este Deus que vos fala nesta noite? É Ele quem está aqui te falando. Riquezas e glórias vêm do nosso Deus. Aí, amados, a Bíblia diz: contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Eu lhe pergunto, Deus engrandece o ímpio? Claro que não. Quem Deus engrandece? O seu povo, que o ouve e o obedece. Estão entendendo? A vontade de Deus é engrandecer você. A vontade de Deus é fazer a tua vida ser engrandecida. Crê nisso? Recebe isso? Amados, em nome de Jesus, não deixe o comodismo, não deixe, as fortalezas roubarem isso de você. Porque eu falo, amados, de experiência própria. Eu já vi muitos crentes ouvindo isso e torcendo o nariz. Por quê? Porque olham para a própria situação e não se encontram nessas verdades e acham que o altar está atacando. Acha que o altar está ofendendo. Por falta de maturidade espiritual, distorcem tudo que Deus está fazendo aqui. Distorcem a verdade de Cristo aqui sobre a nossa vida. Porque o crente maduro, ele é capaz de receber a palavra, discernir a palavra, compreender a palavra e aplicar a palavra na própria vida. E entender que se esta verdade ainda não é verdade na vida dele, ele é capaz de dizer: eu creio que essa palavra vai mudar a minha história.
Eu creio que essa palavra vai mudar minha situação. Esse é o crente maduro, porque entende que é Deus que está a falar, entende que é Deus que está mostrando a sua aliança conosco, é Deus que está mostrando as suas promessas para a nossa vida. Não é o pastor Emílio que está dizendo aqui. Então o crente maduro, amado, não aceita o conformismo, não recebe a palavra na carne, não recebe a palavra com distorção. Ele entende bem o que Deus está dizendo e diz: é para mim, eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, eu tenho direito a esta verdade, eu vou viver esta prosperidade que Deus tem para mim. Recebe, igreja, que Deus vai mudar a tua história. Eu creio. Deus quer ver você saudável, feliz e próspero. Deus não quer ver você doente, triste e pobre. Não é o Deus da Bíblia. O Deus que tem prazer em ver uma pessoa doente, triste e pobre, não é o nosso Deus, amados. O Jesus não é. O falso Deus, aquele que se intitula Deus com D minúsculo, que a Bíblia chama de Satanás, esse quer ver o povo de Deus doente, triste e pobre. É o diabo quem quer isso, não é Jesus. Por isso Jesus foi para a cruz, para destruir as obras do diabo. Amém? Aleluia. Provérbios 8:18 diz: riquezas e honra estão com o diabo? Estão comigo. Bens duráveis e justiça. Aleluia. Amado, com Deus é assim. Riquezas e honra com dignidade. Riquezas alcançadas com dignidade. Alcançadas com honra. Sabe? Aquilo que tem o louvor. Aquilo que tem o louvor. É algo louvável, admirável. Estão entendendo? Por quê? É assim. Riquezas e honra estão comigo. Então, Deus faz nós adquirirmos as riquezas com honra, com dignidade. Ninguém vai poder, amados, difamar a mim e a você. Está entendendo? Ninguém um dia vai poder dizer: ah lá, mas conseguiu de tal jeito, conseguiu de tal maneira. Ninguém, nunca, ninguém vai poder abrir a boca para falar de mim ou de você. Estão entendendo? Eu recebo essa palavra para a vida dessa igreja, porque é isso que é a minha luta aqui neste lugar. A dignidade, a honestidade, o temor e a obediência ao Senhor incondicional. E nós chegamos a esse nível. Eu dizia isso aqui há cultos atrás, que para a glória de Deus nós chegamos nesse nível de uma igreja estável no temor do Senhor, onde eu olho e eu vejo uma frequência alinhada. Eu não vejo mais altos e baixos. Eu estou vendo uma igreja alinhada na mesma frequência do altar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós alcançamos, para a glória do Senhor, com muita luta e determinação, aquilo que esta igreja tem que ser. E todos que o Senhor trouxer vão entrar nesta frequência. Porque é assim que tem que ser. Um povo unido, um povo que pensa como a palavra pensa, um povo que vive como a palavra ensina, um povo que não é contra Deus, um povo que não discute com Deus, um povo que tem prazer em ouvir Deus, um povo que ama a verdade de Jesus Cristo. Amém? Então, aleluia. Josué 1:8. Cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amado,
Tem como eu ouvir a palavra, meditar nela, viver ela, obedecer ela e ser mal sucedido? Tem como? Não. Não tem como eu ser mal sucedido. Não tem como ser contrário. Amém? Aleluia. Ageu 2, versículos 4 a 8 diz: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra. Diga amém. Sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Trabalhai, porque eu sou convosco. O Senhor nos dá força para adquirir riqueza. E como nós vamos adquirir riqueza? Trabalhando. É trabalhando. Então, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, meu Espírito habita em vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Aleluia. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Farei abalar, igreja, diz o Senhor, farei abalar todas as nações. As coisas preciosas virão. Eu creio nisso. Deus é o dono de todas as riquezas. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Olha que tremendo isso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, aleluia, está se referindo ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Ausentando-se, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Tudo que é dele é nosso. Tudo que é dele é nosso. Ele confiou a mim e a você. Amém? Deus confiou a nós os seus bens, a sua riqueza. Então é importante a forma com que nós administramos o dinheiro. Porque para nós o dinheiro é espiritual. Tem pessoas que administram, amados, o dinheiro de uma forma em casa e administram de outra forma para a igreja. Isso é errado. Amém? É errado. A minha vida com o dinheiro, ela deve ser uma administração só. Eu devo olhar o dinheiro como com os olhos espirituais e administrar não separadamente. Porque a minha vida, ela passa pela igreja, amém? E a igreja, ela tem parte na minha educação espiritual. Então eu não posso ter uma diferença na administração do meu dinheiro para com a igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem pessoas que gastam muito dinheiro com a própria vida, mas não gastam com Deus. Tem pessoas que, sabe, não medem para gastar consigo mesmos, sabe, comprando e comprando e comprando, mas medem quando se fala em dar a Deus. Elas não conseguem dar uma boa oferta para a casa de Deus. Às vezes a pessoa, né? Há pessoas, amados, que, um exemplo, falam às vezes e podem comprar aí um carro de 50, 60, 70 mil reais,
e não conseguem dar uma oferta, às vezes, de 1.000, de 2.000 reais para Deus. É verdade. É verdade. Então, assim, isso é só um exemplo para nós trazermos para a nossa realidade e analisarmos aquilo, como nós estamos vendo a casa de Deus e como nós estamos vendo o dinheiro que nós trazemos para Deus. Se é algo de fato que está agradando a Deus, ou se Deus está dizendo, viu, você está gastando muito com você. Porque a Bíblia diz, amados, que quando nós pedimos mal, e esse pedir mal é quando eu vou gastar com os meus próprios deleites. E o que é isso? É quando Deus vê que eu estou gastando muito comigo. Então, você está gastando muito com você, para que eu vou dar? Não vou dar mais. Até você aprender a ser generoso e gastar com a minha casa. Por exemplo, gastar com a minha obra. Ajudar na minha casa, ajudar nas necessidades. Aí então Deus tem prazer de aumentar. Porque aí, o que aparece? A generosidade. Amém? E a alma generosa, esta prosperará. Essa prosperará. Estão entendendo? Jó 1:21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu entendo isso, no íntimo da palavra, eu entendo que nada, absolutamente nada, é mais importante do que Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, ou seja, o resto não me tem valor algum. E quem falou isso era o homem mais rico do Oriente, que depois se tornou de novo o homem mais rico do Oriente. Ou seja, Deus conhecia o coração dele. E o coração dele não estava no dinheiro. O coração dele não estava na riqueza. O coração de Jó não estava em bens materiais. E por isso ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Estão entendendo, igreja? A minha casa não é mais importante do que Deus. Presta atenção nisso. O meu carro não é mais importante do que Deus. Eu não tenho apego nenhum. Nenhum. A minha família não é mais importante do que Deus. Isso é para refletir. Está refletindo? Deus reprova todo apego a coisas materiais. Deus reprova a avareza. Lucas 12, 15 a 21. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Nós devemos ser ricos para com
Deus. Então, quando eu leio esta passagem, esta parábola, eu entendo o quê? Que eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem vai pedir a minha alma. Amém, igreja? Você tem certeza disso também. Certo? Então nós temos que ser ricos com quem? Com quem? Porque nós já sabemos que é Ele que vai pedir a nossa alma. Então nós não podemos ter apego. Nós não podemos. Nós temos que ter, olha, amados, muito preparado para o Senhor. Esta é a verdade. Porque, olha, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então tem muitas pessoas e dentro das igrejas pensando somente em si mesmo, naquilo que vai adquirir, naquilo que vai comprar, naquilo que vai trocar, naquilo que quer e que não consegue dar uma boa oferta para Deus. A nossa prosperidade, amados, é bênção de Deus na nossa vida. 2 Coríntios 8, versículo 9. Aqui para mim está trocado, pastora. É 2 Coríntios 8, 9. Diz a palavra, 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico, aleluia, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Recebe para a tua vida? 2 de Coríntios 9, versículo 11, diz a palavra do Senhor: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Amém? Olha o propósito da prosperidade, é generosidade. Então, eu tenho que me abrir mais para a obra do Senhor, amados. Porque quando aqui Paulo está dizendo generosidade, é para ser generoso com a obra. É para ser generoso com a obra. Amém? Eu não posso reter, eu não posso querer entesourar para mim. Eu tenho que, desejar a prosperidade da obra. Eu tenho que desejar o avanço da casa de Deus, a ver, o bem da casa de Deus, o conforto, sim, da casa de Deus, a riqueza na casa de Deus. Porque nós sabemos que Deus aprova quando nós colocamos o nosso coração na casa dele. Ele diz pelo profeta, viu? Vocês estão morando aí nas casas apaineladas, enquanto a minha casa está em destruição. Essa casa não está em destruição, para a glória de Deus, mas ela poderia e pode estar muito melhor. Pode estar melhor. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vamos ser sinceros aqui diante de Deus. Amém? Então, nós entendemos que Deus tem prazer de ver o nosso coração colocado na casa dele. Por quê? Porque está escrito, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Você recebe? Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja? Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor.
Obrigado, Deus, por mais esta noite, por mais esta palavra abençoada, que caiu em terra boa, Senhor, e que certamente dará o seu fruto, a 100 por 1 da semente, ó Deus. Eu creio no poder da Tua palavra, creio, ó Deus, que ela não voltará vazia para Ti, ela fará aquilo que lhe apraz, ela prosperará naquilo para qual ela foi designada, e ela cortou, Senhor. A Tua palavra nesta noite cortou os intentos dos nossos corações. Ela separou o nosso espírito da carne, para que possamos enxergar, para que possamos ver nitidamente, ó Deus, o nosso modo de vida em relação ao dinheiro, o nosso modo de vida em relação aos bens materiais, em relação à prosperidade financeira. Portanto, Senhor, eu creio e recebo para a vida dos Teus filhos, para a vida da Tua igreja, o alinhamento perfeito aos Teus mandamentos, Senhor. Porque está escrito, e nós cremos, que se dermos ouvidos à Tua voz e obedecermos os Teus mandamentos, o Senhor nos porá por cabeça. O Senhor nos fará prosperar de tal modo, Senhor. O Senhor vai nos enriquecer de tal modo para toda generosidade. E isso eu creio, Pai. Creio e recebo para os Teus filhos, para a vida desta igreja. Oro, ó Deus, para que todos os Teus filhos que estão plantados neste aprisco recebam esta palavra, Senhor, e misturem com a fé, para que vejam o bem desta palavra acontecendo em suas vidas, Senhor. Porque o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. E nós não vamos, ó Deus, negligenciar aquilo que o Senhor mesmo determinou para as nossas vidas. O Senhor é quem nos dá força para adquirirmos riquezas. É o Senhor quem nos diz: trabalhai, trabalhai. É o Senhor quem nos dá capacidade para trabalhar. É o Senhor quem nos dá capacidade para novos voos, para novas metas, novos objetivos. É o Senhor quem nos dá a direção. É o Senhor quem fala ao nosso espírito, guiando os nossos passos, Senhor. É o Senhor quem coloca na nossa vida, no nosso caminho, pessoas enviadas por Ti para nos abençoar. É o Senhor quem conduz os nossos passos, porque a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Portanto, ó Deus, manifesta o sobrenatural sobre a nossa vida. Manifesta, ó Deus, o Teu poder e a Tua glória sobre a vida da Tua igreja, e que saia à luz o infinitamente mais, para louvor e glória do Teu santo nome. Amém, amém. E todos que creem e oraram junto comigo, digam amém. Graças a Deus. Graças e graças a Deus. Aleluia, Jesus.